Então, bora lá. Preparei uma aulinha bem legal aqui para vocês sobre inside bars, outside bars e suas variações, né? Dando continuidade aí nos temas de barras decimal. Então, iniciando aqui por inside bars. O que são inside bars ou barras internas? As inside bars são graficamente representadas por uma barra que possui a sua máxima mais baixa do que a máxima da barra anterior e a sua mínima mais alta do que a mínima da barra anterior. Ou seja, toda a sua extensão está contida dentro da barra anterior, assim como essa barra 20 desse exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Então, a gente pode perceber que a máxima dela está contida e a mínima também, toda a sua extensão. Nem todas as barras internas necessitam estar exatamente contidas dentro da extensão da barra anterior. Se uma de suas extremidades for idêntica à extremidade da barra anterior, ainda assim será uma barra interna. Então, por exemplo, vamos dizer que essa barra 20 aqui tivesse um paviozinho acima aqui um pouquinho maior e fosse igual à máxima da barra 19, e ainda assim ela seria considerada uma inside bar, entendeu? Então, não precisa necessariamente ter a mínima mais baixa e a máxima mais baixa e a mínima mais alta. Se uma das extremidades for igual, ainda assim é considerada inside bar, tá bom? Então, seguindo aqui, quando eu falo de inside bar, vocês vão perceber que em muitos momentos eu também vou falar de barras pequenas ou small bars, tá? Porque inside bar normalmente é uma barra pequena. Obviamente, se ela já está contida dentro da extensão da barra anterior, então normalmente ela já é uma barra pequena, tá bom? Então, existem muitas barras pequenas ou small bars e nos mais variados contextos e situações, mas todas elas representam a ausência de entusiasmo de compradores ou vendedores. Então, quando você olhar uma inside bar, a primeira coisa que você vai imaginar quando você vê ela é que acabou a convicção daquela alta. Olha como a gente vinha expandindo os corpos de alta, a gente vinha fazendo um bom rompimento e de repente eu faço uma contração de volatilidade, porque se a gente for analisar friamente uma sidebar, o que está acontecendo aqui se a gente traçasse linhas? A gente está contraindo o preço, é uma contração de volatilidade. Então, quando você enxergar uma inside bar, a primeira coisa que você deve pensar é que houve uma perda de convicção daquele movimento. Nesse ponto, Gabriel, só usando de parênteses sem querer atrapalhar, lembra a questão da barra de sinal ser uma barra que sinaliza que algo está diferente? Quando você tem perda de convicção, ou você percebe que o entusiasmo já se esvaiu, ou alguma coisa está acontecendo, principalmente no sentido da perda do determinismo, é necessário que isso chame a tua atenção. Não diria para você num primeiro momento ou isoladamente que é perigoso, mas é fundamental perceber que tem algo diferente. Então, principalmente se acontece no meio, e provavelmente o Gabriel deve falar sobre isso um pouco mais adiante, principalmente se acontece no meio de um contexto em que convicção, vontade, velocidade, momentum é requerido. Então, se você está no meio de um negócio em que necessariamente você precisa de energia, de força, de convicção, de determinação, de desequilíbrio, e ao invés de expansão, você tem contração, dúvida, pausa, chama a tua atenção. Não necessariamente está mudando tudo e vai dar início a uma reversão, mas não era necessariamente aquilo que a gente queria como continuidade, como figura de manutenção, de confirmação do que vinha antes. Exatamente, Luiz. Muito bem observado, obrigado. Então, todas as inside bars devem ser avaliadas segundo o seu contexto e localização. Uma pequena barra ou small bar se torna mais relevante e pode representar eventualmente um bom setup apenas se apresentar um corpo na direção que se pretende operar. Então, essa aqui é uma informação muito importante. Eu peço que vocês gravem muito bem isso aqui. Quando a gente for analisar uma inside bar, se eu estou procurando, por exemplo, por vendas, é muito mais interessante que a minha inside bar tenha um corpo de baixo. Ou se eu estou procurando por compras, dê prioridade se a inside bar tiver corpo de alta, tá bom? E se a barra pequena não possuir nenhum corpo ou este for imaterial, ou seja, muito pequeno perante a amplitude da barra, será sempre recomendado aguardar por uma segunda entrada. Então, se eu estou procurando, por exemplo, por vendas e ver uma inside bar sem corpo, ou com um corpo muito pequeno de baixo, eu vou aguardar uma segunda entrada, não vou confiar naquele setup de cara, tá bom?
por exemplo, nesta figura que eu coloquei. Aqui, a gente via num contexto de alta, né? E aí a gente deixou uma inside bar com um corpinho de alta, praticamente sem corpo. Então, se eu estou procurando por vendas, porque eu acredito, por exemplo, que este contexto pode ser uma lateralidade, eu não entraria de cara aqui com uma venda abaixo da 86, porque ela não tem corpo de baixo. E aí depois a gente teve uma segunda entrada, que foi na 92, que não é uma inside bar, mas é uma segunda entrada, em que aí sim, neste caso, a gente conseguiu ganhar pelo menos para um scalp. Se a gente, por exemplo, imaginasse isso aqui para baixo, teria dado pelo menos um scalp aqui. Então, um exemplo aqui de uma inside bar com um corpo muito pequeno e material que a gente aguarda uma segunda entrada. Mesma coisa, esse exemplo eu gosto bastante de colocar, dessa fortíssima tendência de alta, porque a gente sempre tem que lembrar que as barras sinal necessitam de contexto e localização. Se eu estava olhando para a barra 5, por exemplo, e não sabia o que ia acontecer à frente, eu ia vender abaixo dessa inside bar, vocês têm certeza disso? Obviamente, eu, Gabriel, não venderia. Por quê? Porque eu abri com um gap forte de alta e estou tendo continuidade. Muito gap de média, enfim. Não venderia contra toda essa força e pressão. Agora a gente já sabe ler força e pressão. Você tem certeza que uma postinha de uma barrinha dessa vai reverter tudo essa puxada de alta? Porque ela é uma pausa, ela é uma Exato. correção, ela é uma L1 sintética, não é isso que a gente aprendeu? Exato. Ela não é uma L1 simples, mas ela já é uma L1 sintética. Agora, observa o quanto de correção ela traz, o quanto de pausa ela traz, frente à força e o desequilíbrio altista que vinha antes. É muito menos provável que com uma correção tão rasa e tão até então breve, a gente conseguisse parar ou segurar uma força tão grande no sentido, um desequilíbrio tão grande no sentido da alta. E Era mesmo impossível? Não, mas era menos provável. Exatamente, concordo plenamente. E mesma coisa aqui nesse exemplo da barra 21. Era uma barra com corpo praticamente imaterial, assim como a 5, ela tinha muito pouco corpo, em que, mesmo que, obviamente, se a gente não soubesse ler força e pressão, pensando só na inside bar, eu não venderia, eu guardaria uma segunda entrada por conta do corpo imaterial. Mas, obviamente, como a gente já sabe ler força e pressão, entenderia que a gente já estava 21 barras com gap de média. Isso aqui é fortíssimo, proibido operar contra, eu não venderia isso aqui. Então, exemplos do que não fazer, que também é muito importante, tanto quanto o que fazer, né? Para mim, uma das coisas que mais mudou meu operacional com o Hall Brooks foi aprender o que não fazer. Isso para mim fez toda a diferença. Então, se uma barra interna se formar após uma boa barra de rompimento, ela pode representar uma simples pausa na formação da tendência, que foi o que aconteceu aqui. Foi uma simples pausa. Perda de convicção por 2 barras e retomei a tendência. Ou ainda uma perda de convicção dos compradores e vendedores. E se por um acaso houver em seguida um fechamento abaixo ou acima da sua mínima ou da sua máxima, provavelmente levará uma correção ou reversão, fazendo com que aconteça a chamada falha de rompimento. Isso principalmente em contextos laterais, onde eu tenho um contexto lateral, deixo aqui uma boa barra de tendência de alta, e em seguida eu deixo uma inside barzinha com corpo de queda. E aí, se eu tenho outra barra com fechamento abaixo da inside bar, provavelmente vai me levar ou uma reversão desta puxada de alta, principalmente no contexto lateral, ou pelo menos uma correçãozinha, talvez em 2 pernas. Então, uma barra interna com o corpo a favor da tendência ou do rompimento em que está tendo, faz com que as chances do rompimento ser bem sucedido aumentem, especialmente se o mercado vier produzindo tendência nesse mesmo sentido mais cedo neste dia. Então, esse exemplo aqui, essa inside bar não está com o corpo a favor da tendência, mas eu queria mostrar isso aqui, ó. A gente vinha de um contexto lateral, rompemos a lateralidade com uma boa barra, né? Deixamos 3/4 do corpo ali para fora. O fechamento, apesar de ter alguma sombra acima, mas foi perto da máxima, mais perto da máxima do que do ponto médio. E em seguida, a gente tem uma inside bar, ou seja, uma perda de convicção naquele momento, onde provavelmente vendedores estavam tomando prejuízo, né? Porque venderam alta lateralidade, e os compradores estavam com muita força. Logo, isso faz pensar que por algum instante houve perda de convicção e aí em seguida os compradores
ganharam a briga e aí o rompimento continuou muito bem sucedido. Então, nesse caso, foi simplesmente uma pausa na tendência. Mas é interessante observar com que, se eu estava, por exemplo, pensando em comprar esse rompimento e vejo uma inside bar com corpo de queda após a barra que rompeu a estrutura lateral, é importante observar que houve, nem que seja por 5 minutos, uma perda de convicção dos compradores. Aí tudo bem que na 60 retomou e aí poderia ter ido embora, enfim. Mas esse eu acho que é o detalhe mais importante. E aqui tem um exemplo bem legal do que a gente também acabou de falar, que depois de uma tendência prolongada de queda, a gente fez uma inside bar com corpo de alta no 98 e em seguida outro fechamento de alta. O que a gente acabou de falar, que provavelmente faria com que a correção fosse um pouco mais profunda e talvez em duas pernas. Neste caso, teve força até para reverter, né? Porque depois a gente abriu com gap de alta lá no outro dia. Então, é importante perceber esses fechamentos depois de inside bar, porque eles podem nos levar aí, talvez, a correções. Iniciar correções depois de tendência. Tá bom? Principalmente depois de tendência já prolongada por algum tempo. Bem interessante. As barras pequenas, ou small bars, após fortes rompimentos, sugerem emoção, porque os traders irão colocar suas ordens acima e abaixo da barra interna, da inside bar, aceitando entrar para qualquer um dos lados. Por exemplo, em um forte rompimento de alta, seguido de uma barra interna e pequena, ou seja, uma inside bar. Os compradores colocariam uma ordem stop de compra um tick acima da máxima da inside bar e os vendedores colocariam uma ordem de venda um tick abaixo da inside bar, no stop também. Assim que uma das ordens for executada, a outra passa a ser automaticamente o seu stop. O que ele está falando? É isso aqui, ó. Por exemplo, neste caso da barra 59. Isso é um setup extremamente interessante em bom contexto. Tem muita gente que eu conheço que só opera isso. Funciona, tá? Mas observe que a questão não é só o setup, é o contexto, tá bom? Mas se em bom contexto, vou repetir isso que é importante. Se em bom contexto. De novo, se em bom contexto, tá bom? Funciona em 80% das vezes. Neste exemplo aqui, como que funcionaria isso? A barra 59 fechou, no inside bar. O que aconteceria? Os compradores colocariam uma ordem stop de compra um tick acima dela e os vendedores colocariam uma ordem de venda, uma ordem stop de venda um tick abaixo dela. A primeira ordem que for preenchida, como no caso foi esta ordem primeira a ser preenchida, vocês concordam que aqui era uma ordem de compra e aqui era uma ordem de venda. Logo, esta ordem passa a ser o stop loss. Deu para entender isso aí ou ficou alguma dúvida? E ele fala o seguinte, considerando o cenário acima, em sendo preenchido na venda, é recomendado que se dobre o tamanho, ou seja, a quantidade de lotes do seu stop de proteção, leia-se stop loss, no caso da eventual falha de rompimento se tornar apenas um rompimento seguido de correção. Isto aqui, vocês concordam que a gente estava tendo correções rasas e breves? A gente tinha força e pressão acumulando na alta, deixando gaps e tudo mais? Então, a gente tinha muita força e pressão na alta. Beleza. Então, é um bom contexto para eu comprar ou vender? Comprar. Então, o que aconteceu? Se por um acaso a barra 18 fechou e alguém imaginou o seguinte, essa inside bar tá relativamente alto, por algum motivo acredito que possa ter vendas. O cara veio, posicionou uma ordem stop de venda abaixo da 18 e uma ordem de compra acima dela, certo? A ordem stop de venda foi ativada, você entrou vendido, está vendido nesse preço aqui, ó. Só que isso aqui falhou o rompimento da inside bar. Voltou e te estopou. O que aquela observação que eu acabei de ler diz? Vamos supor que você entrou aqui com 5 contratos abaixo da 18. Como o seu trade é contra a tendência, concorda que esse trade de venda é contra a tendência aqui é de alta. Logo, é recomendado que você dobre o seu tamanho do stop loss. Se você entrou aqui, por exemplo, com venda de 5 contratos, você coloca aqui em cima uma ordem de compra de 10 contratos. Por que isso?
Porque se isso aqui for uma falha de rompimento, vai deixar vendedores armadilhados e você vai virar a mão. Você estava vendido embaixo e vai passar a estar comprado neste nível de preço, no mesmo número de contratos. Você vai estopar 5 que estava vendido e comprar mais 5 para você ficar posicionado na compra. E aí você seguir a favor da tendência, que foi o que de fato aconteceu. Porém, tem um porém nisso. Caso fosse o contrário, por exemplo, como aconteceu aqui na barra 10, a barra 10 fechou. Você coloca uma ordem de compra acima e uma ordem de venda abaixo. A ordem de compra foi preenchida primeiro, porque a 11 não veio abaixo da 10. Logo, neste caso, não é recomendado que você dobre a mão abaixo da 10. Por quê, Gabriel? Porque você vai estar virando a mão contra a tendência, exatamente. Então, é recomendado que você só faça isso a favor da tendência, porque normalmente, quando você está em tendência forte, as tentativas de reversão vão falhar e a tendência vai ser retomada. Então, lembre-se sempre dessa questão de virar a mão, só usar para o trade a favor da tendência. Se o trade, primeiramente, já for preenchido a favor da tendência, como foi o caso da 10, apenas não vire a mão caso vier abaixo da 10, tá bom? Agora posso plantar a sementinha do mal, não? Claro, não só pode como deve. O que eu faço? O que eu faço? Se eu chegar à conclusão de que faz sentido a virada, e aí, portanto, a gente tem que levar em consideração isso que o Gabriel explicava, contexto, força, pressão, continuidade, fechamentos consecutivos, enfim. Se por um acaso eu entender que é contexto para uma virada, eu viro 3 vezes a minha mão. Eu costumo fazer isso. Minha forma de operar. Então eu entro um lote. Se eu chegar à conclusão que virar faz sentido, a virada são 3 lotes. Nota que ainda não completa 5, que é minha forma padrão de gerenciamento, tá? Mas eu não viro um só. Eu viro 3 vezes o meu tamanho. Eu gosto desse setup. Sempre a favor, obviamente. Nunca vou virar 3 vezes o meu tamanho contra a tendência. Mas a favor da tendência, se eu entender que está na hora de virar, eu não vou virar um só. Eu não estou com 5, viro 10 para subir 5. Eu estou com 5, viro 15, subo com o dobro, pelo menos. Show. Se eu tiver muita confiança do padrão, ou seja, se eu entrei na inside desconfortável, é aquela história do tipo, parece que vai reverter, mas não está com cara, sabe? Então eu vou entrar só para não ficar de fora, porque na verdade eu queria mesmo era tal o contrário do que eu tô, e aí se acontecer toda essa parafernália que realmente eu fico no sentido que eu queria ficar, às vezes eu entro com tudo. Então, tipo, eu tô com viro com 6, que é para pagar o 1 e subir com 5, que é o tamanho que eu preciso, entendeu? Então, é algo entre 3 e tudo. Mas essa é a forma como eu faço. Só uma ideia. Excelente. Mas tem que estar muito convicto do que está acontecendo, entendeu? Seguindo aqui, então. Então, neste caso, é o que eu vou ler agora, inclusive. Seria uma falha da falha, que normalmente remete a uma boa configuração de entrada a favor do movimento que surgiu anteriormente. Você está mais confiável. Por isso que eu não vou virar a mão para queda, no caso de uma tendência forte de alta. Só vou virar a mão se eu entrei vendido e depois o troço falhou na queda, eu entro a favor da tendência, ou seja, comprado. Por outro lado, se você for preenchido no sentido da tendência que via se desenvolvendo anteriormente, não considere virar a mão caso seja estopado, a menos que seja um dia de tendência de baixa. A perda da mínima da 18 e em seguida o rompimento dela significa a falha aqui, porque a 18 já é a falha de rompimento da 17, certo? Então, quando a rompimento da 18 falha, é uma falha da falha. E aí o Brooks fala que falhas das falhas são sempre excelentes setups. Muito confiáveis. Por isso 80% das vezes, entendeu? É daí que vem os 80%, não é porque eu tirei da minha cabeça, é porque é isso. No final da história, a conversa virou uma falha da falha, é uma falha em falhar. Então, falha em falhar é confirmação de intenção, no sentido anterior. Caso você esteja em uma tendência de alta e for preenchido na compra, não considere virar a mão na venda. Uma inside bar após um swing de alta, por exemplo, pode representar o final deste movimento.
especialmente se o seu fechamento for menor que o fechamento da barra anterior. E houver uma ultrapassagem da linha de canal, da linha de tendência ou de canal. E for uma H2 ou L2 ou uma nova máxima e nova mínima em um dia essencialmente lateral. Como neste dia aqui. Uma inside bar, não só inside bars, tá? Small bars também. O que é small bar? Simplesmente uma barra pequena. A 61 é uma small bar. A 79 é uma small bar. A 84 é uma small bar. Então, small bars ou inside bars pequenas no final de swing, especialmente se for depois de um overshoot de uma linha de canal, ou se ela depois de uma H2L2, ou da overshoot da linha de tendência, coisa desse sentido, como nesse exemplo, que a gente teve a barra 85, que provavelmente tinha características climáticas até o seu fechamento, em seguida eu tenho uma inside bar, isso pode determinar o final do swing. Recomendação que está escrito no bar by bar, o Brooks fala isso. Se você vê uma small bar no fim de um swing, considere aguardar um pouco antes de continuar com as entradas a favor da tendência. Não é que eu vi essa inside bar da 86 e vou comprar. Você pode até comprar se você entender que há razões possíveis para que isso, né, leve o preço mais alto. Tudo bem, você pode até comprar. Mas o que eu quero frisar aqui é que se você vê uma small bar ou uma inside bar no final do swing, lá pela segunda, terceira, quarta perna do swing, considere aguardar um pouco. Não estou dizendo necessariamente para você operar no sentido contrário do swing, mas aguarda. Se você tiver mais motivos para comprar, aí tudo bem. Por exemplo, se eu estivesse baixo numa lateralidade, eu particularmente não sei se eu compraria essa inside bar da 86. Por quê? Desde a barra 64, aliás, desde a barra 59, muito provavelmente mais barras para trás, porque a média vinha caindo aqui, todos os fechamentos estão abaixo da média móvel, tá vendo? Então, por que raios eu iria comprar isso aqui? Deu certo, quem comprou deu certo, deu bem, tá até aqui na tela. Mas eu, particularmente, Gabriel, um pouco mais conservador, não sei se eu compraria de cara essa inside bar. Entende o que eu quero dizer? Mas vender, talvez eu não venderia. Talvez não, com certeza eu não venderia. Por quê? Porque rolou um overshoot da linha de canal, a barra 85 foi climática, ainda mais com o fechamento 86. Então eu iria guardar para ver se eu ia vender mais alto ou se eventualmente depois aqui, se ele fizesse uma H2 aqui, talvez eu até compraria. Entendeu? O raciocínio não é necessariamente operar para o lado contrário, mas aguardar um pouco. Eu quero frisar isso para depois não ficar naquela loucura. O troço está caindo, viu uma inside bar corpo de alta, eu vou comprar. Calma, não é assim. Tá? A barra 86 é uma barra de sinal. Uma barra que sinaliza que mudou alguma coisa, lembra? Sidebar, perda de convicção. Então, ela sinaliza que houve uma perda de convicção, baixo num canal, depois do overshoot, depois de uma barra climática. Não sei se eu vou comprar, mas vender eu não vou. Cabe ressaltar também que uma small bar, uma pequena barra, independentemente se é uma barra interna, acontecendo próximo da extremidade de uma barra muito grande, seja ela de tendência, doji ou até uma barra externa, uma outside bar, pode configurar uma reversão, especialmente se a barra pequena, small bar, for uma pequena barra de reversão. Geralmente, os traders deveriam estar sempre buscando por comprar baixo e vender alto, especialmente em dias essencialmente laterais, ou em lateralidades em meio a dias de tendência, em correções ou pullbacks. Nestes casos, as melhores entradas seriam nas extremidades das pequenas barras, apostando no eventual falha, ou fade, né? Que a gente fala, apostar contra o movimento que vem acontecendo. Por exemplo, aqui a gente já vinha de uma estrutura lateral. E nesta estrutura lateral, deixa eu tirar o retrô para não atrapalhar, a gente deixa uma small bar no topo, que é essa barra 56. Quem fez um fade nela, ganhou dinheiro. Por quê? Ou quem vendeu o fechamento dela, ou alto, dentro desse range, ou qualquer coisa, qualquer sentido, ou com order stop abaixo de 57, enfim. Quem vendeu nesse range de preço ganhou dinheiro. Porque foi uma small bar, uma barra pequena, perto do topo da lateralidade. Significando o quê? Que eu vim com... Vocês concordam que a 55 teve muita força e pressão na alta? Olha quantos fechamentos ela reverteu. Todos que estavam aqui na tela até então, né?
Reverteu todos. Beleza. Então, se a gente lesse a barra 55, significa que houve muita força e pressão dos compradores. Depois de toda essa força e pressão que me trouxe para um contexto alto na lateralidade, eu deixo uma small bar com corpo de queda, nesse caso foi até uma inside bar. O que isso quer dizer? Que houve uma perda de convicção. Os caras que compraram toda essa barra chegaram aqui ou pararam de comprar ou os vendedores entraram forte e equilibrou o troço. E aí a galera que fez um fade aqui conseguiu trazer o preço pelo menos até 50% da lateralidade. O que seria um fade? O fade é você apostar contra o movimento que vinha acontecendo, ou seja, aqui a gente teve uma forte barra de alta, e aí você vender essa barra de alta é um fade, é você apostar contra esse movimento. Olha outro exemplo aqui, ó. Small bar, perto do topo da lateralidade, também. Só que essa small bar tinha corpo de alta, né? Seria mais interessante se tivesse queda. A 54, mesma coisa. Perto do fundo da lateralidade, uma small bar. Mesma coisa. Então, sempre é bom você aguardar por small bars perto dos topos e fundos de lateralidade. E se ela acontecer no final do swing, a gente já sabe para aguardar um pouco. E agora, a gente tem variações das inside bars. Quais são as variações? São padrões ai-ai e ai-ai-ai. O que significa isso? Ai-ai é uma inside bar seguida de outra inside bar, e o ai-ai-ai é uma inside bar seguida de outra inside bar seguida de outra inside bar. Então, o ai-ai é quando temos uma barra interna seguida de outra barra interna seguida em linha. E o ai-ai-ai, inside, 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 ocorre quando temos uma barra interna seguida de outra barra interna anterior e seguida de uma terceira barra ainda contida na extensão da barra imediatamente anterior. Se quaisquer desses padrões ocorrerem depois de um movimento já prolongado, especialmente se houver uma quebra da linha de tendência, provavelmente levará a uma falha da bandeira final. Uma failed final flag, que ele fala no bar by bar. E uma inside uns 5 minutos, provavelmente é um topo ou um fundo duplo no 1 minuto. O que explicaria seu potencial de reversão de um movimento mais prolongado no contra-tendência. E o ai-ai-ai, inside, 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 uma eventual edge. Como neste exemplo, a gente tinha esta linha de tendência, quebrei a linha de tendência e fiz uma inside, inside, 45 e 46. Logo, não necessariamente eu vou vender, mas pelo menos eu vou aguardar. Por quê? Se uma inside bar, por si só, já é perda de convicção, se eu unisse os topos aqui, ó, a minha perda de convicção aumentou, a minha contração de volatilidade aumentou, né? Diminuiu a volatilidade. Mais ainda, foram 2 barras, ou seja, 10 minutos em que o preço contraiu. Houve uma perda de convicção não só por 5 minutos, mas por 10 minutos. Então, alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou, especialmente se houver uma quebra da linha de tendência como essa. E aí houve uma correção em 2 pernas nesse caso. E aqui eu fiz essas setinhas apontando outras inside bars, como a 22, que na minha opinião não era um bom setup de venda, visto que a gente vinha de muita força e pressão de alta. A 26, que era uma barra, uma inside bar com corpo e material, também na minha opinião não era uma boa barra de sinal. A 41 também sem corpo, também para mim não faria sentido vender. Aliás, nada até, sei lá, eu não pensaria em vendas até pelo menos a 64, que depois que talvez eu pensaria em vendas. Por quê? Porque desde a barra 14, todos os fechamentos foram acima da média, até a 49. Tem muito fechamento, tem muita força e pressão na alta. E praticamente todos com gap de média. Mas esse inside me sinaliza alguma coisa. Não necessariamente um trade, mas ele sinaliza que é melhor eu aguardar um pouco mais do que já sair comprando, porque a tendência já perdeu um pouco daquele momento. Perceba como a força está dissipando? A força está dissipando. E aí eu deixo um ai-ai no topo do swing. Será que não é para eu desconfiar? Aguardar um padrão mais confiável? Comprar um pouco mais barato, já que
Eu não estou mais tendo momento. Se eu não tenho momento, eu vou procurar por trade de momento ou de valor? Aí eu vou buscar um trade de valor, né? Logo, é melhor aguardar uma correção, um setup mais confiável, alguma coisa nesse sentido. Então, esse exemplo, padrão AI aqui. E esse inside, nesse caso, foi um inside de continuidade na queda, né? Depois, uma tendência prolongada, eu já tinha demonstrado aqui overshoot da linha de canal, tá vendo? Que a gente fez 2 overshoots da linha de canal. Eu até falei na sala hoje, inclusive, quando isso aconteceu, que 75% das tentativas de romper linha de canal falham, né? Logo, quando houver um overshoot da linha de canal, é bom a gente aguardar um pouco. Principalmente se acontecer uma small bar, igual a 24 não foi uma small bar, foi uma barra média, né? Mas já no topo aqui é melhor aguardar. E aí veio essa inside depois de 2 barras de queda, que houve um padrão de continuidade. Nesse caso, continuidade na queda, né? E aqui, mais um exemplo de inside. Olha só, depois da ultrapassagem da linha de canal, aqui ó, na 75, 76, a gente deixou um inside. Logo, se eu estou comprado ou estou procurando por compras, se eu tivesse comprado nesse caso, muito provavelmente eu zeraria meu trade. E se eu estou procurando por compras, eu vou aguardar uma correçãozinha. Ou então, se esse padrão rompesse para cima, talvez eu até entraria ali, mas ficaria bem receoso. Por quê? Porque já houve uma ultrapassagem da linha de canal, um overshoot, e isso aqui era uma wedge também, né? Já era um topo de swing. 3 pernas de alta formam um swing. Então, no topo do swing, small bar, do tipo inside bar, em sequência, outra inside bar, small bar do tipo inside bar, vamos aguardar um pouquinho para comprar? Não sei se eu vou vender, mas comprar não vou. Vender provavelmente não iria. Né? E aí depois veio outra inside, que foi 79,80, que está aqui, ó. E aí foi uma L2, né? Aqui a gente tem a L1 na 76 e a L2 na 81, que aí fez uma correção em 2 pernas para média móvel, né?